Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Alexander. Estamos aqui no canal da SOS Trânsito para transmitir para você mais uma dica importante do Código de Trânsito Brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre soprar o bafômetro e recusar-se a soprar o bafômetro. São dois artigos diferentes, porém com a mesma penalidade, beleza? Vamos lá então, olha só. Artigo 165. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. É uma infração gravíssima. A penalidade é multa 10 vezes agravada, ou seja, o valor dela é de R$ 2.934 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E como que se caracteriza essa infração? Vamos lá. Você aí na sua cidade, no seu estado, né? Aqui no estado de São Paulo a gente fala muito em bloqueio policial, em blitz policial, né? Referente à lei seca. E o que acontece? Quando um policial, o agente de trânsito, na verdade, ele aborda a pessoa numa fiscalização de trânsito e oferece o bafômetro, o aparelho, o etilômetro, para a pessoa estar soprando e verificar a quantidade de álcool no organismo dessa pessoa, tá bom? E o que acontece? Muita gente pensa que tem uma tolerância referente a ingerir álcool e não tem essa tolerância referente a ingerir álcool e dizer que você não ingeriu álcool, entendeu? A única coisa que tem é uma margem de erro do aparelho. O aparelho em si, ele tem uma margem de erro de 0,04. É uma quantidade muito pequena. Eu tenho casos, por exemplo, no escritório, que a pessoa ela comeu um bombom de licor, soprou o bafômetro, né, no decorrer do dia dela e caracterizou álcool no organismo. Eu tenho pessoa, que tomou um caldo de cana, tomou uma garapa, né, e caracterizou álcool no sangue. Então é uma quantidade muito pouca como é que se diz? Essa medição, né? Essa margem de erro. Então não existe, galera, essa margem, eu posso e tomei só um pouquinho. Não existe isso, beleza? Só para deixar claro para vocês, não existe isso. Por enquanto não. E o que mais pega? Existe a situação de você ter ingerido álcool e ele ter atingido determinado miligrama no seu organismo. Quando o agente de trânsito te aborda e você sopra o bafômetro, se essa quantidade de ar alveolar que sai dos pulmões, né, que sai do seu organismo, se ele for até 0,3, você vai ser considerado que você está alcoolizado. É uma medida que o policial vai ter que tomar ali na hora, né? Você caracterizou sim que está alcoolizado e ele vai tomar essa medida, que é a infração do artigo 165, beleza? Se essa medição ela for acima de 0,3 miligramas, vai caracterizar a embriaguez, tá bom? Com isso, caracteriza crime, que é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, correto? Acima de 0,3 é caracterizado crime de trânsito. Vou ler para vocês aqui a consequência disso aí. Olha só. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. É pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Beleza? É uma infração muito séria, tá bom, galera? No parágrafo 1º, ele diz o seguinte: as condutas previstas no CAPT serão constatadas por
Vamos lá. Inciso 1. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro alveolar. Beleza? O inciso 2. Por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração de capacidade psicomotora. Beleza? Essa é a infração do artigo 165 do Código de Trânsito. Então, muito cuidado com isso aí. Nessa situação, para a gente diferenciar, a pessoa soprou o bafômetro. Ela soprou o bafômetro e caracterizou essa infração, tá bom? Já o artigo 165A, ele fala recusar-se a submeter a teste, exame clínico, perícia ou outros procedimentos que permitam certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Então, nessa situação, a pessoa ela foi parada e o agente de trânsito perguntou para ela: você quer soprar o bafômetro? Ela: não quero soprar. Ela tem o direito de não soprar? Sim, ela tem o direito de não soprar o bafômetro, né? Porém, esse artigo, o artigo 65A, dá total segurança para o agente de trânsito de fazer essa infração. Ou melhor, de fazer essa infração, não, de fazer essa notificação. E aí, essa pessoa ela vai estar sendo punida por recusar-se a soprar o bafômetro. A infração é a mesma. A infração é gravíssima, agravada 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Tá bom? E como que o agente de trânsito ele vai cientificar essa infração? Ele vai fazer baseado lá no artigo 277. Tá bom? Vamos lá ver o que diz o artigo 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outros procedimentos que, por meios técnico ou científico, na forma estabelecida pelo CONTRAN, permita cientificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. Tá bom? Isso é baseado no artigo 277. O que ele quis dizer aqui? Se o policial notou que a pessoa ela está cheirando álcool, com as vestes todas abertas, falando muito, sabe, com aquelas gracinhas que a gente sempre vê nas pessoas que já ingeriram uma quantidade X de álcool, né, assim, vendo que a pessoa está alcoolizada, o policial ele pode fazer mediante esse artigo 277. Lá no parágrafo 3º diz o seguinte: serão aplicadas penalidades e medida administrativa estabelecida no artigo 165A desse código ao condutor que se recusar-se a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput desse artigo. Então, se você recusar-se a fazer, o agente policial está embasado nesse artigo 165A para fazer essa notificação de infração na pessoa que se recusar, tá bom? Então, assim, qual que é a diferença entre soprar e não soprar? A diferença é que se você soprar, caracteriza o artigo 165, que pode também caracterizar crime referente ao artigo 306 do Código de Trânsito. A diferença, agora, se você não soprar o bafômetro, vai entrar na recusa do bafômetro. Ambas as partes, né, ambos os artigos, o procedimento do policial é a apreensão da CNH, né, e a devolução dela no dia seguinte, tá bom? Para que você possa tomar precauções sobre o que vai acontecer referente a qualquer uma dessas infrações, tanto no artigo 65 quanto no artigo 65A. A sugestão que a gente pode passar para vocês, galera, é o seguinte: na direção de veículos, não beba. Ou seja, se for dirigir, não beba. Beleza? Até mesmo para preservar a vida de vocês, para preservar a vida de terceiros, para preservar a vida. Beleza, galera? Muita cautela, muito cuidado com esses dois artigos, né? Por conta de ser artigos bem agravantes e até mesmo
pelo cuidado da nossa vida, tá bom? Fica aí uma dica da SOS Trânsito, que a gente cumpra essa missão nossa de não, se for dirigir, não beber, tá bom? Fica aí. Quem gostou, curte nosso vídeo, compartilhe nossa ideia, se inscreva no nosso canal para que possa chegar essa notícia para mais pessoas, tá bom? Fica aí a nossa dica. Um abraço, até mais, fique com Deus, galera!